vê quando o pessoal fala que a Jovem Pan é bolsonarista, o pró-governo? Que visão que você tem? Porque tem você lá e algumas vozes que são dissonantes em relação a isso, mas a gente vê uma grande número de pessoas, inclusive de convidados, que são pró-Bolsonaro, né? Tem uma qual é a predominância análise? clara do bolsonarismo, não tem dúvida. Hoje em dia eu tô no Morning Show, o Adriles jura que não é bolsonarista, mas vai bastante pra esse lado, Paulinha digamos. não é... Não, mas peraí, eu tô falando dos comentaristas, quem tá ali pra discutir política. É você e o Adriles? Sou eu, Adriles e a Zoe. E a Zoe. A Zoe, assumidamente, ela defende o Bolsonaro. O Adriles, na prática, defende, embora às vezes possa fazer uma outra crítica, diz que não é, mas quase sempre tá defendendo. Eu. Então, 2 contra 1, mais ou menos ali. Que dá uma discussão legal, assim. Então, 2 contra 1 ainda funciona, é uma coisa que dá pra todo mundo falar e tudo. Daí você tem outros programas. Você tem no Jornal da Manhã, você tem alguns que não são bolsonaristas? Tem a Amanda Klein, tem, acho que, não sei se o Diogo Schelp tá lá ainda ou não, mas enfim, tem um outro, mas o que predomina é mais Constantino, tem a Cristina Graemel, tinha o Bernardi, que acho que agora saiu, mas enfim, as vozes bolsonaristas predominavam. Você tem o Pânico tá bem bolsonarista, tinha o André Marinho, que saiu. Você tem o 3 em 1, que tem 3 bolsonaristas e 1 não bolsonarista. Quem que é o não bolsonarista? É o Piperno. Ah, tá. É que faz tempo que eu não ouço. Mas é 3 contra 1, já fica um pouco... Acho que é 3 contra 1, né? Agora até... Mas é a Bruna Torlai, o Constantino, o Serrão, exato, e o Piperno. E o Pingo? E você tem o Pingos, que é integralmente bolsonarista. Então, a rádio é exclusivamente bolsonarista? Não. Eu tô lá, todos têm lá e tem total liberdade para dar sua opinião. Nunca você foi chamado a atenção? Nunca fui chamado a atenção, nunca fui cerceado em nada. Maravilha. Mas há uma predominância do bolsonarismo. Mas eu acho bom isso. Sabe por que eu acho bom? Primeiro porque eu, por natureza, sempre fui um pouco mais do contra. Eu gosto de ser a voz dissonante no lugar que eu tô. Não consigo estar todo mundo concordando, eu vou achar algum problema ali. Os debates que tem na GNT, que não tá né? certo, Que tá todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo, eu vou ter que achar alguma coisa. Eu não aguento dar sono, ficar num lugar que tá todo mundo pensando igual. Mas, por outro lado, o que eu tô defendendo ali, as pessoas falam, pô, Joel, você tá dando palco pra Jovem Pan. Primeiro que eu não tô dando palco pra ninguém, né? A Jovem Pan é infinitamente maior do que eu. Eu ganho algum palco ali na Jovem Pan, ganho palco na Jovem Pan e tô pra uma audiência que, em larga medida, discorda de mim, tô dando alguns elementos pra, quem sabe, algumas pessoas ali, opa, peraí, não tinha pensado nesse lado, não tinha pensado nesse contraponto. E muitas pessoas vão me falar isso. Pô, Joel, eu discordo de muita coisa que você fala ali, não sei o quê, às vezes fico com raiva, mas você me levou, eu me passei a respeitar e me levou a considerar certas coisas que eu não tinha considerado antes. Para mim, esse é o meu papel. Acho que se eu estou conseguindo isso, eu estou conseguindo fazer bem o meu trabalho, que é provocar esse pensamento nas pessoas. Não existem respostas fechadas para nenhuma das questões. O que existe é você levar a pessoa a sair de um lugar em que ela está bovinamente, estupidamente, repetindo algo porque é o time dela, para um lugar em que ela, opa, peraí, eu não preciso fazer isso. Eu posso pensar por conta própria. Não, eu não vou chegar na resposta final, mas tudo bem, eu vou evoluir. Para mim, se eu boto a pessoa nesse... Ajudo, não vou botar ninguém nesse lugar, a pessoa precisa partir da pessoa, mas se eu ajudo a pessoa a fazer esse movimento, eu considero que eu estou ajudando. E no campo político, se eu ajudo a pessoa a questionar um pouco algumas coisas que não estão nada bem na situação do Brasil, para mim já é um ganho também. É porque eu lembro na época da Dilma, a Jovem Pan foi importantíssima, porque você tinha uma voz quase unânime, né? Uma coisa mais progressista, e de repente apareceu a Jovem Pan com outras ideias, com o Reinaldo, com o próprio Pingo, né? Com várias pessoas falando coisas que você fala, caramba, eu nunca escutei isso numa mídia grande, né? Ela deu espaço para comentaristas dissidentes ali, foi importantíssimo. Ela percebeu esse espaço de um público mais claramente de direita. Então, ela fez uma coisa de AM para FM, né? Não sei se ela foi a primeira, mas ela começou a essa discussão política, né? Ela uniu o AM e o FM. Sua voz mudou agora. O FM trouxe a coisa política. A gente tá... Não, a vida é a degeneração constante. Né? Deu uma... Ela percebeu isso. Ela fez isso, ela fez também a transição para o digital muito antes de outros e ganhou muito com isso. Agora, dizer que toda a mídia estava pró-Dilma, isso eu discordo. A Folha jamais teve, a Globo... Mas tinha uma época que a Globo, pelo menos de 2014 para frente, a Globo todos os dias estava batendo no governo. Mas teve uma mudança, né? Ela vinha numa toada e de repente todo mundo começou a abandonar o barco, porque você não vê que majoritariamente a
a imprensa ela é mais progressista ou não? A esquerda é mais progressista. Desculpa, a imprensa é mais progressista. Você pode dizer que tem um predomínio, um pouco de uma visão mais progressista de mundo. Mas isso é diferente de dizer que apoia o governo. Não. Então, o que a mídia bateu no mensalão, por exemplo, mensalão lá atrás, 2005, 2006. Sim, assim, nem tinha como, né? Tinha o pessoal nas ruas. Exato. Então, sim, há um predomínio progressista, o que é diferente de dizer que há um adesismo ao governo de esquerda da vez. Não, isso um outro órgão pode ter tido, mas não era a regra nos veículos mais sérios, não. Tá? E a Jovem Pan percebeu que, a gente pode bater no governo, a gente não precisa nem ser progressista. A gente pode bater no governo de um lugar francamente, abertamente de direita, conservadora ou reacionária que a gente defende. E não tem problema nenhum. O problema é quando... É a mesma coisa. Assim como o progressismo não tem problema nenhum ser progressista. O problema, para mim, passa a ser quando ser progressista vira código para dizer eu defendo o governo de esquerda, do PT. Da mesma forma, ser reacionário, ser conservador, não tem problema nenhum. O problema começa a ser quando ser reacionário virou código para dizer eu vou defender